Comunidade acadêmica e não acadêmica, bem-vindos ao Vozes em Conexão. Iniciaremos uma série especial. Serão 4 programas com mestrandos e doutorandos em Imunologia Básica e Aplicada da UFAM. Você vai ficar por dentro de pesquisas em saúde humana e animal. O conteúdo desta série sobre o programa de pós-graduação em Imunologia Básica e Aplicada não foi somente científico. A vida acadêmica também tem seus momentos de aventura. E de enfrentar o desconhecido. Foram momentos de reflexão sobre os desafios. A academia também é local de conhecer pessoas que fazem a diferença na sua carreira pessoal e profissional. Alguns temas vão surpreender, instigar e, acima de tudo, informar. Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Vozes em Conexão. Estamos aqui com a presença ilustre da Távila, da Lorena e do Henrique. Então, professor, é um prazer estar aqui, colegas igualmente. Eu me chamo Távila Cavalcante, atualmente sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Imunologia Básica e Aplicada. Atualmente eu mudei para algo que não é tão clínico, mas que acabei, de uma certa forma, tratando também os meus objetivos específicos, trazendo também o perfil mais clínico para o meu trabalho. Mas, no modo geral, ele começou como pesquisa básica, modelo celular e modelo também de camundongo no estudo pré-clínico, apenas a avaliação do potencial antitumoral e imunomodulador da própolis. E aí, quando você fala em própolis, você lembra, a própolis é um produto natural. E de onde elas vêm? Das abelhas. E aí, especificando um pouco mais, são abelhas sem ferrão, que são abelhas nativas da Amazônia. Mas existe uma grande lacuna na literatura científica em relação ao potencial dos produtos naturais desses tipos de abelha. Além de que a meliponicultura, ela faz parte da agricultura familiar, então o meu trabalho, além de ter um potencial científico, ele também tem um potencial socioeconômico. E no caso eu estudo 3 espécies de abelha, e é um estudo translacional. E o que é um estudo translacional? É quando você estuda, além de modelo celular, que é a parte in vitro, você trabalha em vivo com camundongo e também de uma forma mais clínica, estudando também as amostras de pacientes. Depois eu vou comentar mais, eu quero passar a palavra agora para a Lorena, por favor. Olá, professor. Olá, colegas. Eu me chamo Lorena Souza, sou licenciada em Ciências Biológicas aqui pela UFAM, formei em 2023 e atualmente eu sou mestranda do PPGIBA. E atualmente no meu mestrado eu estou trabalhando com a elaboração de uma classificação histopatológica de lesões causadas pelo parasito Leishmania guianensis, presente em pacientes de Rio Preto da Eva que estavam com a doença leishmaniose tegumentar americana. A gente sabe que a leishmaniose é uma doença causada por um parasita protozoário e ela é causada pela picada do mosquito fêmea, que é um flebotomínio, conhecido como lutzomia. E é uma doença que ela é negligenciada, indo mais para a parte epidemiológica. É uma doença que ela tem um tratamento, mas nem sempre a gente tem os recursos, porque ela é considerada uma doença de pessoas em vulnerabilidade social, pessoas que estão ali no interior e eles pegam essa doença trabalhando no ramal, trabalhando no quilômetro 10, por exemplo, na BR-319, e não tem muitas vezes um tratamento adequado. Então, eu estou analisando também um perfil imunohistoquímico dessa doença. E aí nós temos aqui o Henrique, que é o nosso neurocirurgião. Obrigado aí pelo convite. E
Prazer estar com meus colegas aí de programa. O meu assunto é sobre uma subespecialidade na neurocirurgia, que é o trauma crânioencefálico, né? Muitos falam assim que o robô vai substituir o homem em cirurgias, né? E nessa área de traumatismo crânioencefálico, a gente pode ter certeza que é a única área que o robô não vai conseguir substituir. Você pode ter isso em mente aí. Porque é uma coisa, tem que ser uma coisa de emergência, urgência para atuar, e tem que colocar a mão na massa. Entendeu? Fazer força, tem que ser rápido, entendeu? Não tem negócio de programação. Então, isso que me levou, juntamente com o meu orientador, ele já é um entusiasta dessa área, já é livre docente da USP, e aí me incentivou a fazer mestrado e agora doutorado nessa área. Quando se faz pesquisa, a gente precisa saber todo o mecanismo de forma detalhada. Por isso que fazer pesquisa também é estudar, além de pesquisar aquilo que já foi descoberto. É numa tentativa justamente de, fazendo o nosso trabalho para a obtenção dos nossos resultados que correspondem aos nossos objetivos, talvez a gente descobrir coisas novas também. Sejam bem-vindos ao segundo podcast com os estudantes do curso de pós-graduação em Imunologia Básica e Aplicada aqui da Universidade Federal do Amazonas. Nós estamos agora aqui com a Lisandra, com a Suelen, com a Lyudmila. O PPGIBA, ele superou as minhas expectativas em tudo, assim, desde a questão acadêmica, porque ele já é famoso, sim, aqui dentro do nosso ambiente, por ser um curso muito bom de pós-graduação. Só que quando eu entrei no PPGIBA, eu entendi por que ele é muito bom. Porque ele tem pessoas esforçadas, ele tem um coordenador muito bom, né? E também os estudantes são muito dedicados. A minha expectativa era só, vou fazer o mestrado e continuar. E dentro desse caminho, não foi somente a questão do conhecimento acadêmico, profissional, né? Hoje em dia eu tenho amigos daqui, pessoas que a gente sabe com quem a gente pode contar, que isso é muito importante para pós-graduação, a gente ter pessoas que a gente quer estar perto, porque nem todos os dias vão ser fáceis, vai ter dias que os seus experimentos vão dar errado, você não vai conseguir fazer todas as suas extrações de DNA e você tá simplesmente correndo contra o tempo. E nisso, essas pessoas, elas vão dar a leveza. E aí, eu tinha muito medo também na questão de achar que eu não ia dar conta. Mas o que acontece? A gente percebe que isso é uma questão mais interna nossa. Porque conforme a gente vai desenvolvendo, as coisas vão fluindo. E foi fluindo. E agora eu tô aqui, quase terminando, né? Querendo ir para a seleção de doutorado. Lyudmila. Lyudmila veio diretamente de Moçambique. Lyudmila é internacional, né? O PPGIBA é internacional, né? Aí, como é que tu fosse parar na BR-319? Cheguei, o coordenador levou-me até o professor para o teste, então conversamos, eu achei o projeto interessante, é minha área trabalhar com animais, então fui lendo, fui percebendo, é um desafio, eu percebi o outro lado do Brasil, porque quando olho para Manaus, vou falar, estamos na cidade, então fomos para o interior, a vida é completamente diferente. E qual era o quilômetro da BR? Foi de quilômetro 253 a 589. É longe, né? Sim. É longe. Sim. E a estrada? A estrada foi um desafio. Em alguma parte da estrada ela já está asfaltada, mas
no local onde nós está. A aventura foi em todos os sentidos, né? Sim, principalmente eu fui nas duas épocas, na época completamente seca e na época chuvosa. Mas eu ainda prefiro andar na época chuvosa, sim, é difícil, mas a época seca com a poeira é muito, Olha muito só. arriscado, sim, muito arriscado. Suelen, muito bem. Agora é a sua vez. Como é que você percebia o programa de pós-graduação e agora? Então, eu sempre, desde o começo da graduação, sempre foi meu sonho, né? Entrar no programa de imuno. Porque a maioria dos meus professores da faculdade, eles eram no programa de imuno. E eles sempre falaram muito bem. E aí, quando eu entrei, foi a realização de um sonho. E, ao mesmo tempo, o impacto, né? Porque algumas disciplinas, elas realmente são muito pesadas. E aí, eu acho que as meninas não quiseram falar disso, né? Mas eu sinto que eu posso falar sobre isso, porque é muito cansativo. A gente tem que se dividir. Se a gente fizer só a disciplina, tranquilo, mas a gente tem que se dividir entre as disciplinas e os nossos projetos. E aí, eu acho que o impacto é esse, né? De tentar conciliar as coisas. Algumas disciplinas são mais pesadas, que eu falo assim, tem mais conteúdo, dura mais tempo, né? E outras são mais tranquilas. Mas até então, para mim, foi uma construção muito grande, porque é muito conhecimento, tanto na parte profissional, na parte científica, quanto também na parte pessoal, porque a gente tem que inserido nesse mundo, né, e tem que saber lidar. Então, para mim, foi a realização de um sonho e também, claro, a construção da minha vida, tanto pessoal quanto profissional. E eu realmente sou apaixonada pela parte da imunologia, então eu entendo que eu escolhi a área certa para minha vida, porque a cada disciplina a gente fica, meu Deus, eu não sabia isso. Mas isso é tão lindo quando você entende, né? Quando a gente entende, a gente fala, isso é muito lindo. E agora nós temos duas entrevistadas também internacionais, que são a Rosita, que é de Moçambique, e a Rebeca, que é do Haiti. A Rebeca estava me explicando ainda há pouco o que é uma doença falciforme. Rebeca, tu poderia explicar de novo o que é? Sim, boa tarde. É uma doença no sangue que é provocada por uma alteração, uma mutação genética que passa de mãe, pai, assim. Então, essa doença afeta a hemoglobina, que é uma proteína que está dentro dos glóbulos vermelhos do sangue, ele que transporta oxigênio e alguns nutrientes. Então, quando tem essa doença falciforme, a hemoglobina fica rígida e altera a forma desses glóbulos vermelhos. Em vez de ter uma forma discoidal ou circular, torna-se uma forma de C. Então, quando passa pelos vasos, em vez de transportar de forma regular o sangue ou oxigênio, então fica atrapalhando, provocando obstrução desses vasos, rompendo e provocando essa que chamam hemólise, quando tem uma rotura dessas células ou glóbulos vermelhos. E provoca infartos, obstrução, sequestro em órgãos, como pulmão, ou no baço ou no fígado. Ok. Agora nós vamos falar aqui com a Rosita, nossa nutricionista de Moçambique. Certo, Rosita? Certo. O que é essa leucemia linfoblástica aguda? A leucemia linfoblástica aguda é um tipo de câncer. É um tipo que afeta os glóbulos brancos. É muito comum em crianças. Então, essa doença, ela compromete severamente o sistema imunológico dessas crianças. Então, devido a essas complicações que as crianças podem ter, então ela aumenta a vulnerabilidade de infecções e complicações devido a essa doença. Então, uma das coisas que compromete as complicações ou compromete o sistema imunológico e o estado nutricional é o tipo de tratamento que as crianças têm. Então,
nós sabemos que elas têm o tratamento da leucemia linfoblástica é feito através da quimioterapia, em que é administrada às crianças a todo o corpo. Ou em alguns casos também é feito a radioterapia, onde a administração é feita localmente por algum tumor localizado no corpo da criança. Então, devido a esse tratamento que é muito complicado e que causa também infecções nessas crianças, alguns estudos, os beta-glucanos têm sido estudados como possível intervenção para poder regular o sistema imunológico nessas crianças. Estamos aqui agora com o Douglas, que está fazendo doutorado. Renata também fazendo doutorado, e o Zamor está fazendo mestrado. Teu trabalho, fala um pouco para nós da tua pesquisa, Renata. Olha, eu vou no doutorado vou trabalhar com o tema tuberculose, que é uma doença milenar, né? A gente sabe que a tuberculose está aí há tantos anos, há tantos séculos, e até hoje a gente ainda não conseguiu erradicar, vamos assim dizer, essa doença, né? Porque tem vários múltiplos fatores relacionados à tuberculose, como, por exemplo, fatores que dependem tanto do indivíduo quanto do micro-organismo em si. A gente sabe que a tuberculose é causada por uma bactéria, né, que é o Mycobacterium tuberculosis, e ela infecta pessoas, às vezes, que são mais vulneráveis, né? Existem grupos que são mais vulneráveis, como pessoas privadas de liberdade, pessoas que vivem em condições de saneamento, né, precárias, ou pessoas que convivem com outras pessoas doentes também, né, pessoas imunocomprometidas. Então, tem grupos que são mais vulneráveis e assim, o nosso trabalho é um braço de um trabalho maior, vamos dizer assim, porque no caso do nosso grupo de pesquisa, a gente está estudando genes que podem ou não ter influência na resposta da pessoa contra essa infecção. E aí, o teu projeto? O meu projeto ele envolve identificar, na verdade, avaliar a prevalência do vírus HTLV. HTLV é o vírus linfotrópico de células T humana. É um retrovírus, ou seja, ele é primo do HIV, né, em relação ao material genético. Ele é um vírus de RNA, que é um tipo de material genético onde esse vírus ele precisa de uma proteína para transformar esse RNA em DNA. Ele pode ser transmitido por via sexual e por transfusão sanguínea. E nosso trabalho é identificar o HTLV em candidatos à doação de sangue lá na Fundação Hemoan. E além disso, além de identificar o vírus nessa população, é implementar uma metodologia confirmatória para infecção na fundação, porque o Hemoan ele só realiza a etapa de triagem para detectar o vírus. Só que a confirmação do HTLV é dividida em duas etapas, a triagem, né, e a confirmatória, porque a triagem por si só não consegue dar o diagnóstico, então precisa dar a etapa confirmatória para poder confirmar essa infecção. E a metodologia que a gente quer implementar na fundação é um teste molecular chamado reação em cadeia da polimerase, que é PCR, onde a gente tenta detectar o material genético do vírus na célula hospedeira que o vírus infecta. Então, esse é o nosso trabalho, é avaliar a prevalência do HTLV em candidatos à doação de sangue e, além disso, implementar essa metodologia como etapa confirmatória. Douglas, agora, e o teu projeto? Explica aí como é que é, como surgiu. Vamos lá, meu projeto, ele é a ideia do professor Boechat, doutor Boechat, a professora Roberta, doutora Roberta e o doutor Pablo. Então, é com uma técnica, a gente vai usar uma intervenção, que é a eletroestimulação transcraniana. Então, são eletrodos, literalmente eletrodos, que a gente coloca na cabeça do paciente. Vou tentar falar de uma linguagem bem não técnica, né, usual. Uhum. E tem vários usos. Tem tanto o pessoal da psiquiatria, psicologia usa, e a gente vai usar para pacientes com artrite reumatoide. Nosso objetivo principal de investigação vai ser a dor.
Se A a gente- incidência de artrite reumatoide é grande, assim, a quantidade de pessoas? Ela não é tão grande, ela não é tão grande. Vamos colocar que ela comete cerca de 1% da população mundial. Mas ela é altamente incapacitante. Então a gente primeiro vai avaliar se a gente consegue reduzir a dor desses pacientes e os marcadores, né? Então se a gente reduz a inflamação, porque essa inflamação consecutiva leva a deformidade, e aí podem ter sinais sistêmicos que a gente chama, afetar órgão, e aí a gente precisa controlar a doença. Está feito o convite, você que conhece alguém que tem artrite reumatoide, é uma técnica que tem sido muito discutida, já tem no mercado, e a gente vai oferecer de graça para a população. Aonde é? A princípio vai ser no Araújo Lima. Certo. Vão ter outros pontos de aplicação, a gente só está esperando para confirmar e divulgar, mas já está feito o convite. Você conhece alguém com artrite reumatoide para participar de uma pesquisa com esse tipo de técnica, que é uma técnica hoje que, infelizmente, não é acessível para todo mundo. Parabéns pelos projetos de vocês, Obrigado. sucesso, certo? Que a defesa seja fantástica como foi esse podcast. Vai Espero que vocês ser. tenham gostado também.